Boa noite, minha gente, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live nessa sexta-feira, dia 14 de outubro, 18 horas. Hoje iremos falar sobre as castrações simbólicas segundo Françoise Dolto. Ela foi uma psicanalista e médica francesa. Foi fundadora da Casa Verde, onde as crianças e os pais iam lá para fazer a transição para a adaptação escolar. Então tinha uma equipe de psicanalistas e lá as crianças ficavam para poder, junto com os pais, né, para poder fazer essa transição para a escola. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos. Vou só dar mais um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Se tiver todo mundo me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certo com o som, com a imagem, mas principalmente com o som. E aí vamos começar. Vamos também fazer o seguinte, eu vou passar aqui todo o conteúdo e no final eu dou um tempinho, uns 5, 6 minutos para vocês colocarem as perguntas, se tiverem alguma dúvida, tá? E pro meio, assim, pra gente não se perder no meio da live, não perder aqui o roteiro da live, tá certo? Então quem tiver alguma pergunta, segura ela aí, guarda, que no final eu dou um tempinho para fazer a pergunta. E o seguinte, eu sempre peço que os temas das perguntas sejam relacionadas à live. Até pra gente não sair muito da temática, não tá começando a falar sobre outro assunto e pra ficar aqui nessa linha, aqui nesse roteiro. Se depois tiver alguma dúvida que for fora do que a gente tá falando, não tem problema depois me mandar ali por inbox, pelo direct, né? Então, só me mandar por ali. Mas agora as perguntas relacionadas a esse tema, que são as castrações simbólicas segundo Françoise Dolto. Quais são essas castrações? São 6 tipos de castrações que a Françoise Dolto fala que as crianças, estudou, né, que as crianças passam durante o processo de desenvolvimento e de amadurecimento. Quais são essas castrações? Vamos começar pela primeira, que é a castração umbilical. Acho que vocês devem ter ideia do que seja esse tipo de castração. Só um parênteses aqui, antes de a gente começar a falar de cada uma. O que seria a castração? Seria aquela ruptura, aquela separação, vou fazer esse corte da criança com a mãe, ou da criança que vai largar a fralda, ou do desmame, toda essa ruptura que ela tem em relação a alguma situação que ela tá passando. A amamentação, ela vai desmamar, depois ela usa fralda, vai desfraldar. Depois ela vai começar a perceber a diferença de menino e menina. Mas tudo isso a gente vai falando porque faz parte dessas castrações. Tá certo? Então a primeira, castração umbilical. A castração umbilical é aquela que acontece no nascimento. Então, a criança tá lá no ventre da mãe, recebendo comida, recebendo tudo através da mãe. Tá lá quietinha, ela não precisa fazer absolutamente nada. Tudo vem da mãe. E de repente, ela vai nascer. Quando ela nasce, o que acontece? Esse corte, ela para de receber a alimentação, a respiração dela muda. Então, ela vai ter que começar a fazer tudo isso por conta própria. Amanda, mas ela mama na mãe. Sim, mas ela não está recebendo passivamente agora aquela alimentação que tá ali dentro da barriga e tá recebendo. Não, a hora que ela nasce, ela precisa se dar conta, não se dar conta, mas começar a fazer por conta própria. Então é quando a gente corta mesmo o cordão umbilical. Aí ela precisa respirar sozinha, ela começa a se alimentar sozinha, que é a partir ali da amamentação.
ela precisa chorar para ser atendida. Então esse é o primeiro corte que a criança tem no primeiro momento da vida. Existe um livro que fala sobre o trauma de nascimento. O que acontece nesse período aí que a gente nasce? Não vou entrar nessa temática que não é sobre isso. Mas fala sobre essa questão de quando a gente nasce, como a gente sente, como a gente chega no mundo, quais são as nossas impressões, como a gente é recebido nesse mundo. Porque isso também faz muita ligação com lá na frente, como a gente vai se comportar, como que a gente vai estar se relacionando com o mundo, com as outras pessoas. Então, castração umbilical, a primeira. Segunda, castração oral. Que tipo de castração será que é essa? Eu sempre vou dar aqui um minutinho para vocês me dizerem se sabem o que seria essa castração oral. Castração umbilical é nasceu, cortou o cordão, tem que começar a fazer, a criança tem que começar, os órgãos dela vai começar a fazer tudo sozinha. E a castração oral é aquela castração do desmame. A criança vai precisar desmamar. Até um certo período, ela vai ser amamentada, ela vai chorar, vai receber esse leite, o seio da mãe para ser alimentada, para ser confortada. E com o desmame, ela tem essa ruptura, esse corte. Não é mais aqui que você vai comer, você não tem mais o seio para se alimentar. A partir de agora, você se alimenta de outra forma, que são quando começa a introdução alimentar. E também isso faz relação com a questão da linguagem. Então, ela é desmamada para dar esse corte da boca e do seio para linguagem, para fala. Se esse desmame foi de forma sensata, foi de forma tranquila, não foi nada traumatizante para a criança, ela vai ter essa possibilidade, ela vai passar por esse período para falar e para comer de forma tranquila também. Algumas crianças podem ter algum problema de fala, alguma questão relacionada à linguagem e às vezes ela não tem absolutamente nada. Já foi no médico, já viu se tinha alguma coisa, já fez um monte de exame. Lembra lá dos sintomas que eu fiz uma postagem aqui sobre os sintomas físicos? Então ela não tem problema nenhum, tá tudo certinho, foi em todos os médicos possíveis. Então será que não teve alguma questão, alguma ruptura ali nesse processo do desmame que talvez possa ter ocasionado esse sintoma da linguagem e da fala dela? Então essa é a castração oral. Deixa eu só passar aqui. A terceira é a castração anal. Que castração é essa? É a castração do desfraude. Ela vai sair da fralda e vai começar a fazer todas as necessidades ou no piniquinho ou no banheiro. A gente faz sempre gradativamente. Então ela começa a desfraudar, ela começa a dar indícios de desfraude. Ou a fralda tá muito seca, ou ela começa a tirar a fralda e pedir para ir no banheiro, ou ela já não quer mais ficar com a fralda, ou mesmo com a fralda ela vai pedindo, vai no banheiro e coloca a fralda de volta. Tudo isso são sinais que ela vai dando que ela tá desfraudando. Já tive casos de pais que a criança tinha 7, 8 meses e já queriam desfraudar. Vamos pensar que o desfraude não é algo que a gente ensina. Olha, agora você vai começar a fazer suas necessidades, o xixi, o cocô aqui, né, dentro do piniquinho. Não é assim. Ela precisa ter aquela maturação neurofisiológica para começar a ter o controle da bexiga e dos esfínteres. Então, só aí
ela começa a poder fazer esse desfraude. O Freud já nos mostrou que em cada etapa que a gente passa, a gente pode ter um processo de como se a gente ficasse parada naquele período. Ah, passei pela fase oral, mas alguma coisa aconteceu, a pessoa tá... A gente chama isso de fixação, ela fica presa nesse período. Então, isso pode acontecer e lá na frente trazer consequências. Idade de castração. A umbilical é o recém-nascido, nasceu, pronto, já tá castrado aí nessa parte. Castração oral, que é o desmame. Tem mães que desmamam, tem mães que ficam até 6 meses dando mamar, né, no seio e depois já começam a introduzir, tiram a mamada da criança. E tô falando assim que não é mamar só de mamadeira, tá? Não é mamar de mamadeira, é mamar de sair do seio mesmo. Tem mães que ficam até 1 ano e meio, isso vai depender muito, tá? Mas a gente também não prolonga esse período. Ah, Amanda, mas tem médico que diz que tu tem que dar... Sim, eu sei. Fisiologicamente, eles estão olhando por essa parte. Eu aqui tô olhando pela parte psíquica da criança. Então, assim, tudo que é demais e tudo que é de menos, tudo isso causa alguma questão psíquica na criança. Não tem escapatória. A criança vai ter alguns traços de personalidade se ela ficou parada, fixada nessa fase oral, por exemplo, do desmame. Ela vai ter alguma questão, algum traço dessa personalidade. Ficou parada lá na fase anal. Ela vai ter ficou fixada, né, que a gente fala fixação na fase anal. Ela vai ter alguma questão, algum traço dessa personalidade. Então, cada uma vai tendo alguma questão que a gente só consegue perceber lá na frente. Então, quantas vezes as mães falam assim, o meu tem 7 meses e já desfraudou. Eu fico com o coração na mão. Ou então, a criança tem 6, 7 anos. 7 não, mas vou dizer 6 porque eu já vi casos assim. E tá ainda usando fralda. Ela já tem esse controle. Se já foi no médico, viu que tá tudo certo, não tem problema nenhum, o que tá fazendo ela fixar, ela permanecer com a fralda? Aí é aquele trabalho de investigação que a gente faz para saber o que tá acontecendo nessa estrutura familiar. Eu contei para vocês já, esse foi um dos casos que foram bem marcantes, né, da questão do desfraude, que a criança não desfraudava e não fazia as necessidades no piniquinho, porque doía, tinha medo, e os pais, na verdade, cada vez reforçavam mais essa questão, porque eles tinham palavras que eles falavam, frases que eles diziam na frente da criança que reforçava. Não era nenhum comportamento, mas o que eles estavam falando. Eu falei, lembra das palavras? As palavras vão marcando, elas vão enraizando na criança. E muitas vezes a gente nem sabe, em que período será o que eu falei e aconteceu isso. Falei da castração anal, que é o período do desfraude, é o momento que a criança aprende o controle dos esfíncteres, da bexiga. E também, nesse período, ela começa a ter o domínio e o controle sobre o próprio corpo. Por quê? Ela vai no banheiro a hora que ela quer, ela entende que ela consegue segurar o xixi, que ela consegue segurar o cocô, que quando ela vai, ela pode fazer. Então, ela já tem essa percepção de que ela controla o seu próprio corpo. Castração anal vou dar em média, tá? Isso depende muito, mas por volta de 2 anos e meio, 2 anos,
2 anos e meio, vou dizer. 2 anos e meio, 3, por aí. O terceiro é a fase espelho. A gente não fala muito de castração nessa aqui do espelho, mas a fase do espelho. O que é isso? O rompimento, a diferenciação entre eu e o outro. Eu começo a perceber que eu não estou fusionada com a minha mãe. Que eu e ela não somos só um corpo. E sim, eu sou um sujeito e ela é outro sujeito. Então essa é uma castração também, porque a criança vai ter que romper com essa fusão, ela vai ter que romper com essa percepção de que ela não é uma só. Porque até então, quando a criança tá fusionada com a mãe, ela olha pra mãe e a mãe faz parte dela, ela tá completa. A partir do momento que há essa separação, por isso que somos sempre seres incompletos. A partir do momento que a gente teve essa separação, a gente já tem uma falta. E essa falta a gente vai tentando pelo resto das nossas vidas, resto adulto, vai envelhecendo, tentar suprir essa falta. Então esse espelho, essa fase do espelho, esse rompimento, essa diferenciação entre o eu e o outro. Minha mãe não tá mais fusionada comigo e eu estou completamente separado dela. Quinto, castração primária. Que tipo de castração é essa, Amanda? É a castração quando a criança começa a perceber a diferença sexual entre o menino e a menina. O que acontece? O menino e a menina, eles começam a perguntar o que os meninos têm e o que as meninas têm. Eles começam a ver a diferença quando eles se olham, que os meninos têm alguma coisa, o pai tem alguma coisa, mas a minha mãe não tem. Ou será que o que aconteceu com ela? Porque muitas vezes as crianças elas começam a perguntar assim: ah, a mamãe tem pinto? Vamos dizer. A criança fala assim: não, a mamãe não tem. Aí ele começa a perceber que há uma diferença. E por que a mamãe não tem? O que aconteceu? Alguém tirou dela? Ela perdeu? Então essas diferenças vão aparecendo conforme a criança vai crescendo nessa castração primária. Eu sou menino porque eu tenho esse falo. O falo seria o pênis, né? E a menina não. A menina não tem. Elas começam a ver a diferença em relação ao corpo de um e de outro e começam a questionar os pais, como eu acabei de falar. Começam a questionar para saber o que o menino tem, o que a menina não tem. Ontem o meu filho foi fazer natação, daí na hora de tomar banho, é um banheiro de família, então tinha outra menina. E ele começou a questionar. Ah, fulaninha não tem isso? Não tem pinto que nem eu? Não. E por onde que ela faz xixi? Então eles começam a ficar questionando o tempo inteiro disso. Porque eles querem saber, eles vão ter esse interesse. Ai meu Deus, mas será que tem problema eu estar falando sobre isso? Não, gente. Porque se a criança tá perguntando pra você, ela tem curiosidade. Se você não responde, se você não vai falando com ela, claro, adequado à idade dela, ela vai fazer o quê? Ela vai perguntar, procurar saber em outro lugar. Então é melhor que ela saiba ali pelos pais, que os pais estejam respondendo e entendendo o questionamento delas. Essa é a castração primária. Falei de 5. A sexta castração, que é a castração edípica. Essa é a castração como Freud explicou. Aquela castração que o pai faz no menino, que tem essa separação completa da mãe, e do menino, e da criança.
Então, o menino, ele começa a investir na mãe. Como assim investir? A mãe acaba sendo o primeiro amor dele. Então, ele começa a querer estar perto da mãe, ele pode querer dar beijo na mãe, ele pode começar a estar fazendo ter esses comportamentos. Porque pra ele, a mãe é minha. Essa mulher que existe aqui, ela é minha. E o que o pai faz? Ela não é sua, ela é a sua mãe. Mas ela é a minha mulher. E fazendo isso, o que ele diz? Não pode beijar a mamãe na boca, né? Ou não pode levantar a blusa da mamãe. Não pode bater no bumbum da mamãe. Ele vai começando a castrar, a separar, a dizer não. Essa mulher, a sua mãe, não é sua. Ela é minha. Então essa é a castração, o final lá do complexo de Édipo e o complexo de castração das crianças. Da menina também tem essa separação. Da menina, o complexo de Édipo ele é um pouquinho mais, bastante complexo mesmo. Então tem um período ainda antes da menina entrar no complexo de Édipo que a gente vê, e o menino não. Ele já entra no complexo de Édipo direto. Então essas seriam as 6 castrações, segundo a François Doutor. Vou repetir aqui cada uma. Castração umbilical. Segunda, castração oral. Terceira, castração anal. Quarta, espelho. Separação do eu e do outro. 5, a castração primária. E sexto, a castração edípica, desculpa. Então, todas essas, as 6 castrações, que faz parte da teoria da François Doutor. O vídeo, ele não vai ficar gravado, a live não vai ficar gravada aqui, tá, gente? Eu coloco até por volta de domingo à noite lá no canal do YouTube, Psique da Criança. Quem perdeu aqui, só vê por lá que vai estar lá. Com o mesmo nome, tá? As castrações simbólicas segundo François Doutor. Agora eu vou deixar aqui pra vocês um tempinho de uns 5 minutinhos, 3, 4 minutinhos, pra quem quiser fazer alguma pergunta, se ficou com alguma dúvida, se quiser que eu repita alguma dessas castrações. Olha, Amanda, eu não entendi muito bem alguma delas. Pode me perguntar agora, eu sempre deixo no finalzinho como eu falei pra vocês. Então eu vou dar aqui uns 3 minutinhos pra quem quiser fazer a pergunta, só mandar que a gente tá aqui pra responder. Vou dar... Ó, Renata, meu filho está bem aqui prestando atenção em você. Quantos anos ele tem, Renata? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que eu acho que alguém fez uma pergunta bem no início aqui Bem no início da live. A Renata, desfraude da noite. A minha tem 4 anos. Ela já faz então as necessidades durante o dia. Ela pede para ir no banheiro. O desfraude à noite, eu diria que ele devia continuar junto com o de dia e não fazer muito essa separação. Ah, eu vou desfraudar só de dia e depois de um tempo eu vou desfraudar à noite. Se ela já tá conseguindo controlar durante o dia, eu sei que à noite é um pouco mais difícil, mas o que a mãe e o pai podem fazer? Acordar durante um período enquanto ela ainda não tem esse total controle à noite. Acordar e levar ela para fazer xixi durante esse período. Vai ter acidente, com certeza absoluta, tá? Vai ter acidente, sim. Porque, eu tirei hoje a fralda, então, meu Deus, que maravilha, não vai acontecer nunca mais. Não é isso, tá, gente?
ela vai ter alguns tipos de acidente. Então, desfralda ela durante um período ali, desfralda ela à noite e vai levando ela. Ah, vou levar 3 vezes à noite e depois vai diminuindo. A criança, depois de um tempo, ela vai começar a acordar sozinha para ir no banheiro. O meu tem 5 anos e ele já acorda sozinho para ir no banheiro à noite. Fiz esse processo de desfraude direto. Não tirei só de dia e deixei à noite. Não, eu tirei de dia e tirei à noite. O que eu fazia era ia lá, pegava ele, levava no banheiro para fazer xixi. Aí eu marcava certos horários. Então eu fazia como se fosse uma rotina. Até para o organismo estar se acostumando. E depois eu fui diminuindo esses horários. Ah, se eu acordava 3 vezes, depois 4 vezes, depois eu passei para 3. Aí depois eu passei para 2, depois eu passei para 1. Tá? Pode fazendo assim. Respondi já qual a idade para cada castração. Acho que eu não respondi a última. A castração edípica é por volta ali dos 5, 6 anos, tá? Castração primária ali de 3,5, 4. Meu filho tem 6 anos e não sabe e não se posiciona. As outras crianças mandam nele, como posso ajudá-lo? Ele tem medo das outras crianças, Renata? Porque às vezes as crianças elas acabam não se posicionando porque elas acabam tendo medo das outras crianças. Mas assim, o que tu pode fazer é dentro de casa tá ajudando ele nesse processo. Exemplo. Ah, ele pergunta pra ti assim, e o que eu como? Ou o que eu faço? Ele tá pedindo pra você escolher pra ele, pra tu dizer pra ele o que ele tem que fazer, nesse sentido. Porque comer a criança pode escolher, eu quero comer arroz, feijão e carne. Ou, eu não quero comer isso, não quero comer carne, por exemplo. Então, assim, deixar ela se posicionar, começar a se posicionar dentro de casa. Porque às vezes ela não vai se posicionando na escola, porque dentro de casa talvez ela fique um pouquinho passiva para estar se posicionando também, tá? Então, de repente, você começar a fazer colocar situações que ele possa começar a se posicionar. Eu tenho medo, ele fica mesmo assim com medo de se posicionar. Não, eu preciso saber o que você gosta. Você tem que dizer o que você gosta. É a mesma coisa de dizer não. Que a gente foi estimulado a não poder dizer não, a não desagradar ninguém. E o que a gente faz hoje? A gente morre de medo de dizer não para outra pessoa. Isso vem lá da nossa infância, da nossa educação. Hoje a gente faz diferente. Olha, se você não quer, você tem que dizer, eu não quero que faça isso, eu não gosto disso. Ela está se posicionando, então sempre tá falando assim pra ela. Porque ela também vai aprendendo contigo, modelando, tá? Como você faz, como você vai dando o exemplo pra ela. A parte do desfraldar, cheguei já no final. Vou repetir então a parte do desfraude, que é a castração anal, a terceira, tá? É o desfraude, é o momento que a criança começa a ter o controle dos esfínteres da bexiga. Então ela começa a perceber que ela tem o domínio sobre o corpo dela. Eu controlo o meu corpo. Eu posso ir no banheiro a hora que eu quiser, eu posso segurar a hora que eu quiser, eu posso fazer a hora que eu quiser. Diferente de quando ela tá com fralda, que ela não tem esse controle, ela simplesmente faz. Então essa parte do desfraude, que é a castração anal. Por volta ali dos 2 anos e meio. Depois tem... As minhas com 2 anos já iam sozinha. Então, isso vai dependendo muito das crianças, tá? Isso não é uma regra. Então, exatamente com 2 anos e meio, 3, ela precisa estar desfraldada? Não.
Mas também, assim, desfraldar com 6 meses, ou tirar a fralda só com 6 anos, como tem casos, gente, eu tô falando aqui porque tem casos reais. Real, isso mesmo, achei que eu tinha errado a palavra. Que isso acontece. Renata... Mestre da pizza. Meu filho absorve tudo que a professora fala e acha que tudo de ruim é pra ele. Ele fica como se fosse na defensiva. E o que a professora fala? Uma coisa que eu sempre aconselho os pais é assim, a criança chega reclamando em casa, ou ela não reclama. E daí tu começa a perceber que a criança começa a ficar diferente, ter comportamento diferente. Primeiro, tá acontecendo alguma coisa em casa? Ah, não tá acontecendo nada. Mas e na escola? Será que tá acontecendo alguma coisa na escola? Porque às vezes os professores não contam o que realmente está acontecendo na escola. E aí, como que a gente vai ajudar a criança? E essa professora tá falando diretamente para ele, tá falando para todo mundo o que tá acontecendo, como que tá sendo essa fala dela para a criança. Entende? Porque isso também vai ser a experiência que ele tá tendo em relação a essa professora. Porque se ela tá falando direto pra ele, com certeza ele vai tá absorvendo isso e vai tá mudando o comportamento dele. Então, ir na escola, conversar com a professora, entender o que tá acontecendo, com a criança junto, saber o que tá acontecendo. Se precisar, conversa com a professora sem a criança estar junto, que às vezes a criança pode ficar com medo de falar ou ficar com vergonha de estar falando na frente da professora. Gostavam de pinico em formato de elefante, as meninas. E agora tem 1 ano e 3 meses e quando tira a fralda ela já começa... Aí quando tu tira ela faz xixi. Mas enquanto ela tá com a fralda, o que tu pode estar fazendo, Ivana? Levando ela até o banheiro, tirando a fralda lá e colocando ela já no piniquinho. Tá? Ou trazendo o piniquinho para algum lugar, mas eu sempre aconselho fazer isso ali no banheiro. Ao invés de assim, vamos tirar a fralda... Tirou sem avisar, tá? E daí ela, óbvio que ela vai fazer xixi, mas não, vamos lá no banheiro, a gente vai tirar a fralda, daí você senta no piniquinho. Porque ela também vai começando a perceber que, opa, o lugar onde eu faço xixi é no banheiro, onde eu tenho que sentar pra fazer xixi é aqui. Tudo isso, gente, é um processo. Não adianta pensar assim, eu vou tirar hoje e amanhã num passe de mágica isso já vai estar resolvido. Não é assim. Não é assim nem com adulto. Não espere que seja assim com as crianças, tá? Então vai fazendo isso. Ela tira a fralda, quando tu vê que ela vai tirar a fralda, tu fala, não, vamos tirar a fralda lá no banheiro. Aí a gente senta lá no piniquinho. Se ela mesma quiser tirar a fralda, tá? Que ela tá nessa independência, nessa autonomia. Meu bebê de 4 anos só faz cocô na fralda. Não aceita fazer no vaso, solta cocô na cueca também. E quando você tira a fralda, exemplo, vou tirar a fralda e vou colocar ele ali no piniquinho. Quer fazer cocô aqui? Você vai conversando com ele. Mesmo assim ele não faz e daí tu tira ele do piniquinho, colocou a cueca, ele faz. Clau. Aí tem que ver que questão que tá acontecendo com ele. E eu percebi que tu chama ele de bebê. O bebê faz cocô na fralda, lembra? A criança de 4 anos não mais, ele não é mais bebê, ele já é uma criança de 4 anos. A gente tem que mudar as nossas falas também. Porque a criança, ela começa a agir mesmo como bebê. Ai, olha meu bebezinho, olha meu bebezinho. Ele vai agindo como bebê, tá? Amanda, mas isso tem a ver? Com certeza tem, porque é que nem a questão da palavra. A forma que a gente vai falando, como a gente vai falando, a forma que a gente vai tratando a criança. Da mesma maneira de tratar uma criança como um adulto,
é nocivo, também uma criança que tem uma idade, a gente começar a tratar ela muito como um bebezinho, ela vai começando a regredir. Então, Cláudio, te digo aqui que aí teria que entender o que está acontecendo. Se tem alguma coisa acontecendo em casa, se ele não tem nenhuma questão fisiológica, se está tudo certo. Antes de qualquer coisa comportamental, sempre a gente saber se tem algo fisiológico acontecendo. Se não tiver, aí a gente passa para a etapa seguinte. Primeira etapa, médico, parte física. Segunda etapa, comportamento, psicanálise, terapia. Ela fala para todos, não é para ele. É como se ele tivesse então na defensiva. Ele tá tomando tudo que tá sendo falado, mesmo que não seja direcionado para ele. Como é que é a relação aí dentro de casa? Como é que ele percebe as falas de vocês? Às vezes não sendo para ele, vocês falam assim, estão falando dele, mas não diretamente para ele. Não sei se eu consegui me fazer entender. Muitas vezes os pais estão falando das crianças com as crianças presentes e eles estão falando dela sem ser direcionado para ela. Então, por exemplo, eu tô conversando aqui com uma outra pessoa. Ah, então, sabia que o Matheus, ele fez isso? E o Matheus tá aqui do lado, ele tá escutando tudo aquilo que eu tô falando. Ah, sabia que o Matheus, ele fez xixi na calça, ou ele fez cocô na calça? Eu tô falando isso pra outra pessoa e ele tá aqui, ó, escutando. Eu não tô falando pra ele, tô falando pra uma outra pessoa, mas ele tá sabendo que é dele. Então, claro, ele já vai ficar em estado de alerta, porque, opa, tá falando de mim, não tá voltando essa conversa pra mim. Filho de 10 anos que faz xixi na cama. A gente fala que o período ali do xixi na cama a gente chama de enurese noturna. Geralmente, quando tem alguma questão do xixi na cama e já passou o tempo de ter aqueles acidentes, se não for nada físico de novo, Emerson, aí é alguma questão comportamental. Tem alguma coisa acontecendo. Eu não posso te dizer agora, é isso, porque eu não sei o contexto e todo o conteúdo do que acontece nessa dinâmica de família, tá? Então, por isso, te aconselho, eu trabalho com as crianças e com os pais também, tá? Tem ali o meu contato ali na bio, se precisar, só entrar em contato pelo WhatsApp, mas te aconselho a procurar sim ajuda para saber o que tá acontecendo com ele. Tá certo? Até que idade é normal que tratemos como bebê? A gente fala que o bebê é até ali um aninho e meio. Depois, passando disso, a gente já chama de criança pequena. É criança, mas é pequena. Aí depois, ela vai ali, faz 4 anos, já é criança. Já não é mais a criança pequena. Tanto é que a gente separa bem. Recém-nascido, bebê, criança pequena e criança. Então, falei ali, né? 1 ano, 1 ano e meio. Renata, minha mãe fazia isso comigo. Minha gente maravilhosa, ficaremos por aqui hoje com a nossa live. Ela depois vai estar salva, gravada lá no canal Psique. Quero agradecer de todo o coração, do fundo do meu coração, muito, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui nessa sexta-feira. Não sei se aí tá frio, mas aqui tá ventando, tá frio e tá chovendo. Muito obrigado pela participação de vocês.
Desejo para vocês um excelente final de semana. Semana que vem estaremos aqui novamente. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.